Olá, telespectador, amigo ouvinte, você que está aí no Spotify, no YouTube, nos acompanhando, por favor. Em breve no Deezer. O que é isso? É a geração que não sabe das tecnologias. Alfa. Brunão, vamos botar esses episódios no Deezer. Em breve no Deezer. Nós estamos aqui com mais Apple um Music episódio, também. Esse eu sei. com mais um episódio do MMD Talk. Se me deixarem falar, o seu podcast de direito, atualidade e empreendedorismo. Eu sou Gustavo Marques, me encontras em @gutormarques no Instagram. No Facebook também estou, mas não acompanho há muito tempo. Não tenho TikTok dançante. Ainda? O Jaime tem, o Roger tem. Ainda não. Vou fazer um, o Jaime fizer a sua. Hoje. Não. Podia fazer isso aí, né? Eu vou Ao fazer. vivo. TikTok ao vivo. Eu vou fazer meu TikTok ao vivo Ai, tem dançante live no TikTok. quando o Brunão fizer um episódio ao vivo. Porque ele não nos permite. Ele não nos permite. O Brunão, ele diz assim, olha, eu não consigo. Eu não consigo. Então, Brunão, vença essa tua dificuldade, Timidez. essa tua timidez, essa tua impossibilidade de viabilidade técnica Não, dá e um nos beijo. traga ao vivo agora. E eu vou fazer isso criando meu TikTok. Tá aqui meu compromisso. Feito carreta. Aqui a meu lado ele, platinado, brilhante advogado do Brasil, título reconhecido e conquistado em audiências de instrução pro nosso estado aí. Por favor, venha. Buenas, meus amigos, eu sou o Jaime Matos. Tu me encontras no Instagram e no TikTok no @jaime.dematos. Quando o advogado se apresenta com o TikTok, tu vê que ele é diferenciado. Por favor, isso Roger, é vai verdade. lá. E se não te apresenta no TikTok, eu sei que não é diferenciado. Vou parafrasear o Dr. Jaime e dizer buenas, meus amigos. Tu me encontras no Instagram, Roger Abrantes _. E no TikTok, Não. Eu danço com o Jaime, mas não tenho TikTok. Não temos dança. eu posso dizer que eu tô envergonhado? Gustavo, eu queria te dizer uma coisa. A convivência, ela já tá tão próxima deles, tão presente, que agora eles ficam até se apresentando da mesma forma, já percebeu? Não, Eu senti um condão de inveja Eu tô com medo. da senhora platinada. Ciúmes. Eu não vou dizer que eu tô com medo, mas Ciúme. nem com orgulho. Ciúme. Mas, Mas- preocupado, talvez. Não. Eu estou notando, porque eu sou um cara perceptivo. Sem dúvida. Né? As situações, elas estão aí para serem notadas. E eles estão dividindo... Versão uma- masculina Então, da Márcia eles Sensitiva. não é isso? estão... Gustavo Sensitivo para os Eles estão- Gustavo íntimos. Sensitivo. Eu não sei se eles estão dividindo a cama, a escova de dente, mas eu sei que eles estão dividindo a conta do TikTok. Eles vieram juntos. Então, isso é relevante. Isso é relevante. Enfim, que venha a dancinha. Eu sei que o Roger já encomendou o bambolê no Amazon. Isso. Quando chegar o bambolê, quero ver se é um bambolê compartilhável ou não. Vamos saber depois. Mas Renata presentes. Eu sou Renata e tu me encontras no Instagram, Renata Emidrer, ex-patinadora, ex-padelista e sempre host deste projeto. Alguma ideia de bambolê? Não. Não tens essa Não, ideia. não. Patins ou roller? Patins. Patins? Isso é- Biquíni e maiô? Depende. Ué? Depende do quê? Depende. A Muito. situação tô te colocando. Tá, a Patins situação ou roller, tô tu colocando. falou patins. Ah, mas é que esse eu tenho Biquíni uma ou preferência. maiô? É que depende da ocasião. Biquíni ou maiô de patins? Maiô. Maiô, tá certo. Vamos ter imagens em breve. Estamos aqui com um vamos. convidado que já esteve conosco. Já esteve conosco, Não é brilhante. E esse é o Convidado, passe mais caro que a gente tem. Esse não é convidado, né? Esse não é convidado, é um passe caro. Não Esse usa é- nem patins, nem roller, nem biquíni, nem maiô. Mas tem bambolê. Tem bambolê, não, tem o gingado. Tem a Tem o malemolência. gingado. É um gingado Tem a mineiro, malemolência. um pouco mais Tem a devagar, mas malemolência. tem. Vai só! Ué, Por favor. Paulo, apresente-se. Apresente-se não para nós, porque nós te conhecemos já de longa data, mas para todo ouvinte aqui conosco, do Brasil inteiro. E do mundo também. E do... Olha, ó, viu? Agora eu gostei. Esse E do cara mundo também. é diferenciado, não é? Não, tia, bota um TikTok nesse corpo. Então, oi pessoal, muito bom estar de volta aqui, né, a participação. Meu nome é Paulo, sou advogado do MMD. Paulo do quê? Paulo do quê? Paulo Afonso Teixeira, de Minas Gerais. Paulo Afonso Teixeira de Pará de Minas. Minas Gerais, exatamente. Aí sim. Vocês me encontram no Instagram, Paulo Afonso _98. Tem o Facebook também, mas não lembro. E ainda não tem TikTok.
Ainda. Ainda não, mas tô com o Jaime ali todo dia e quem sabe, né? Eu Olha ainda aí, crio um perfil Dançando, pra pelo mim menos ali. dançando, né? Olha Sigo o aí. exemplo dele. Gustavo, eu queria dizer que é importante a gente dizer onde a gente tá. Que isso aqui é sensacional. Vida. Eu lutei muito. Essa batatinha é boa? Não vou É te diferenciado, dizer. estamos aqui, ó. Mais uma vez uma Eu gravação conquistei o meu espaço. no Herência, @Herência Parrilla e Bar, com Y, né? Silone. O Brunão vai botar o hiperlink aqui. E ele não funcionou as últimas 2 vezes. Mas hoje ele disse Agora que vai. vai funcionar. O hiperlink aqui no YouTube e no Spotify também. Clica, direciona. @Herência Parrilla e Bar, na cidade de Teutônia. Um abraço pro Otávio Proença, pro Marcos Proença. O Vitor EAD também não tá aqui, mas ele assa de lá. É um abração. Mis Amores não veio. Fiquei Mis frustrado. Amores. Mis Amores, conhece Mis Amores? Conheço Miss Amores. É. Também não veio, fiquei frustrado. Isso é uma lástima. @Herência Parrilla e Bar com Y, por favor. Siga lá a página no Instagram, na cidade de Teutônia. Renata, não seja tão egoísta. Vamos compartilhar com os amiguinhos. Tá bom, peguem um aí. Por favor, Roger, vai lá. Dê início ao episódio. Paulo, tu trouxeste um tema tanto quanto curioso. Gostaria que tu expusesse teu tema e comentasse as tuas percepções sobre. O nosso assunto de hoje, né, pessoal? Tem até várias referências aqui na mesa, que é sobre o consumo de álcool etílico, né? Uma bebida aí milenar que os seres humanos estão consumindo desde o período antes de Cristo até hoje e que, de acordo com umas pesquisas recentes, alguns estudos, né, estão vendo que o consumo está diminuindo à medida que as gerações estão ficando mais novas, né? Se esperava que não, o consumo vai só aumentar, muito pelo contrário. As gerações mais novas estão diminuindo o consumo e a tendência de alguns fabricantes de cerveja justamente focar em produtos não alcoólicos, bebidas zero álcool, para essa geração nova que tá vindo aí. Isso quer dizer que tu não é da geração nova, Gustavo. Sim. Não, eu ia questionar justamente outras situações. Né? Ah, A exceção sempre confirma a regra. entendi. São sempre Né? uma A gente regra. começa por aí. A exceção confirma a regra. Mas o Paulo, né, trouxe esse dado pra gente iniciar o debate, né, iniciar o tema. Sim. Eu achando que a Renata ia trazer aqui, né, todo o arcabouço de debate, de contexto histórico. Não, ela veio com um argumento simplório. Atirou pra cima, entendeu? Vamos lá. É, isso aí. O que é interessante, né? Acho que enfim, existe uma mudança de consumo, né, no perfil de consumo, Sim. né, especialmente na nova geração. Isso é um ponto. Né, e até que é um ponto que ele sinalizou uma redução de consumo, ao mesmo tempo que a indústria deu uma acossada nesse perfil e ele retomou. Né, só que a gente tem acho que de uma forma geral, né, um aumento no consumo da bebida não alcoólica. Vamos falar da cerveja não alcoólica. Principalmente. Exato, isso começa a conversar com o mercado. O mercado ele tem que acompanhar as demandas da sociedade, né? Ele A vai sociedade é acompanhar. dinâmica, as gerações vão mudando. Então, se está vindo uma geração, né, bilhões de pessoas que estão consumindo menos bebidas alcoólicas e mais bebidas zero álcool, né? Em especial que a gente pode focar até na cerveja zero. O mercado tem que se adaptar para ele não perder esse público. Mas, Paulo, bilhões é muita coisa. Calma. Ah, calma. tem Mas acho bilhões de interessante. pessoas no mundo, né, Gustavo? Tá bom. Aí já não sei, estamos falando do Brasil. Não, mas eu acho que interessante, até comentei isso, eu falei pra Renata que Falou? o Paulo não tinha chegado Uhum. e ela não mandou pra ti. Não, mas Não, é que não essa dá. informação eu não tinha. Não, que eu acho interessante também, né? Falando agora da cooperativa Aurora, Uhum. que da Serra Gaúcha, né? Que ela tá visando agora um faturamento, tá visando atingir um faturamento muito elevado, né? Que ela jamais conseguiu na história. E como é que ela vai atingir esse faturamento? Focando em bebidas não alcoólicas, né? Em sucos, em algumas bebidas, aqueles sucos, aquelas águas Saborizadas? Saborizadas.
né, e mais em sucos, bebidas não alcoólicas vinculadas também, logicamente, à produção de uva, para atingir esse faturamento recorde, né, justamente porque está existindo essa movimentação ou essa diversificação do consumo. Acho que, na verdade, essa movimentação da sociedade, ela se inicia talvez ali no meados da década de 90, início da década de 2000, ali dos anos 2000, em que houve um recrudescimento da legislação de trânsito, em que o consumo de álcool e, logo em seguida, o manejo de veículos automotores foi duramente penalizado e vem sendo, né? Na verdade, vem cada ano após ano, período após período, vem sendo bastante os motoristas vêm sendo autuados. E isso aí é uma situação bastante complexa, né? A legislação vem endurecendo, na verdade, né, Gêmeo? Hoje a tolerância é zero pro álcool, né? Então, o desafio da indústria hoje é proporcionar para as pessoas que elas tenham daqui a pouco o gosto da bebida, mas que não tenha a questão do álcool. E aquela dicotomia permanente, né? Ah, cerveja zero álcool. Ela é legalmente sem álcool. Né? Mas ela possui um teor alcoólico, ainda que mínimo. O consumo não muito relevante daquela bebida zero álcool também se diria em um apontamento de bafômetro, claro, a depender, logicamente, do consumidor. Então, isso também gera, né, algumas situações inusitadas que a gente acaba se deparando, né, no cotidiano. E além disso, eu acho que isso aí se reflete também em outras questões. Por exemplo, lá em casa, no aniversário de 15 anos da Valentina, não conseguiu estar presente, infelizmente, na época, não tinha bebida alcoólica pra ninguém. Era só bebida sem álcool. Eram todos drinks sem álcool. Eram todos de castigo? Todos de castigo. Mas eles foram beber onde depois? Não foram. Não, mas esse é um ponto interessante. As crianças não foram. Os adultos foram. A Renata mandou pro Paulo também, ou não mandou? Tu sabe, mandei o conteúdo que tu mandou. Não, outro ponto interessante desse conteúdo que eu acho que é relevante pro debate, né? Que é justamente a questão de existir uma pressão social, muitas vezes, pelo consumo. Né? Então, às vezes, a pessoa, ela não quer consumir, ou ela, tipo assim, aquele dia ela não vai querer consumir. A matéria que tu mandou, na verdade, ela ressalta muito isso, de que a questão de que as pessoas nunca perguntam por que tu tá bebendo, mas sempre questionam quem optou por não beber, por que ele não está bebendo, como se isso fosse, vamos dizer assim, o errado ou o estranho, na verdade, né? Enquanto que talvez a pergunta seja por que tu está bebendo. Não, para com isso. Nós vamos criar um problema aqui sobre o que tá certo. Eu senti uma pergunta objetiva. Não, também não. Vamos criar sobre o que tá certo. Dos únicos dois que estão com a taça vazia. Mas nós estávamos bebendo água até então. Mas tu viu que eu me contive e não perguntei pra eles porque eles não estavam bebendo, né? Pensando nesse episódio. Eu fiz uma promessa. Não, mas eu nem perguntei. Eu me contive. Eu resolvi apertar Da o mesma Roger forma. aqui. Da mesma forma. Hã? Não. A informação. Tá tudo certo. Apertou meu joelho, tá tudo bem. Meu Deus. Olha, Ai. Depois eu a pessoa com álcool não faz isso. Não, ela derruba o copo inteiro em cima da mesa. Tenho. Já me viu fazendo isso? Até Tenho. a tava preta. Tenho. Já me viu fazendo isso? Tu não, mas o Roger já. No dia de hoje. Tu queima nossa imagem. É a altitude de Teutônia. É verdade. Tu queima a nossa imagem, né, Roger? Mas sabe que esse consumo de álcool realmente vem sendo bastante reduzido, né? Eu acho que até mesmo no condão informativo, né? A gente não vê, eu particularmente não vejo muitas propagandas mais de cerveja que nem tinha anteriormente, né? Anteriormente tinha a Verão lá, né? Quem não conhecia a Verão, né? Ou a Skol, a cerveja Ou a que Skol, desce redondo. Exato. Hoje em dia, eu particularmente não tenho mais isso. Então acho que até o condão midiático não tem esse incentivo reiterado de consumo alcoólico, né? Tu acho sabe... que é realmente... Tu sabe que também, Roger, isso vem ao encontro muito do que na reportagem trazia, que essa nova geração, ela não gosta do gosto da cerveja. E isso tem feito
com que algumas empresas tenham buscado outras situações. A Skol, por exemplo, lançou a Skol Beats, que eu não sei nem nem como que classificaria Mas esse existem produto. umas 6 bits diferentes. Entendeu? Acho que é mais um destilado. Pra atingir os bits. Aí eu já não sei. Mas tem álcool. Tem algo Não, mas tem é isso que eu tô vários te bits. dizendo, tu entendeu? Mas é A diferente. indústria está buscando, porque a Sim, com reportagem gosto dizia substitutivo, que era né? questão de que não gosta do gosto da cerveja. Então eu Não, vou mas te interessante. proporcionar isso de outra forma. Interessante que, né, voltando agora uns episódios aí que a gente comentou com o Bozetti aqui, a indústria ela vende pro mercado que tá vindo, Uhum. né? Então, isso tá se adaptando agora e vai vender no futuro, né? Então, talvez o nosso paladar não esteja atingido mais pela indústria Mas, Gustavo, daqui a poucos É. anos. eu vou te dar um exemplo de pessoas que não são muito próximas, que é o pessoal da Veterana. Quando desenvolve a cerveja de cheesecake, que é uma cerveja que não tem gosto de cerveja. Ou a Barbie toda rosa. E os meninos me contaram que eles desenvolveram isso justamente pelo fato de que algumas mulheres Mercado? acompanhavam os homens e chegavam lá e não gostavam da cerveja. Então eles E bebe desenvolveram aquilo. Não, mas uma eles- outra cerveja Mas que aí elas que gostam. tá, eles ainda desenvolvem cervejas pra vender. Digo assim, ó, o mercado macro, ele vai caminhar Sim, pra conversar com um consumo diferente. Isso vai acontecer. Vai. Isso vai acontecer. Né? É interessante se pensar assim, né? Aconteceu toda a transição da Ambev, Inbev, a transição da Heineken dentro do Brasil, essa dança internacional e nacional das aquisições da cerveja da Kirin, da Heineken adquirindo a Kirin. Então toda essa transição acaba impactando nisso e vai ser, não vai demorar muito para impactar nessa produção de cerveja tradicional. Pois é, mas vamos lá, com esse consumo caindo, né, com todas as restrições que existem hoje de publicidade, que existem, Sim. como é que eles pensam em fazer com que esse consumo aumente? Por exemplo, os perfis Bebida de alcoólica. advogados tiktokers. Não. Não? eles não incentivam o bebido. Não, Não? não, Nós temos dois aqui que... Não, não. definitivamente não. Nenhum dos dois. Sem chance. Nenhuma chance. Sobre a publicidade, você ter comentado da Heineken, uma das propagandas que eu acho mais interessante é a Heineken da cerveja zero. Que acho que sempre que eu estou assistindo, principalmente eventos esportivos que ela patrocina, de tempos em tempos é uma publicidade mais criativa que a outra. Justamente para focar nisso, sempre inovando. E até sobre isso, eu quando era mais novo, eu não via muita propaganda sobre cerveja zero. Mas nem existia. Não, Exatamente. Cara, tinha antigamente, Paulo, era Kronenbier. A Kronenbier. E essa era ruim pra caramba. Era ruim. Aí veio a Brahma Aí já não é Zero. da minha época essa. Veio a Brahma você Zero, fala. que era boa. Dentro da Kronenbier. Quando na comparação era bem melhor. Isso. Veio a Brahma Zero, aí depois foi seguindo. Aí sim, chegou a Heineken Zero, Sim. que é boa. Chegou a Corona Zero, que é boa. Chegou a Stella Zero, Zero Glúten, que o Roger gosta bastante, porque não tem glúten. Verdade. Boa também. Então, Já provou começaram- todas essas? Não. Começaram a surgir, Mas vinhos ele entende mais. Não, mas aí começaram não a tem surgir vinho boas zero. opções. Sim. Se vinho zero é Boas só. opções de cerveja zero. Que antes era limitado a Kronenbier, né, legalmente zero. Legalmente naquela época era menos que hoje ainda. Tá, eu acho que um dos aspectos bastante inteligentes que o Marcão aqui da Herência trouxe, a título reflexivo, é que é bastante consequencial esses reflexos das ausências de propaganda, por exemplo, em relação ao consumo da cerveja, né? Naturalmente interfere na cadeia como um todo, né? Os revendedores, os bares, os comércios como um todo acabam tendo esse reflexo da ausência de consumo, ou melhor, da diminuição de consumo, né? Inclusive, Marcão... Vários exemplos de estabelecimentos comerciais, isso. Na verdade, ele trouxe Vários. Não, e a Boates. questão a bebida. Boates eu não compreendo. Doutor Não, Jaime, mas a bebida ela acaba sendo dentro da composição do negócio, geralmente a bebida ela acaba tendo um papel preponderante. Então, a partir do momento que tu muda muito a dinâmica de propaganda, a dinâmica de dimensionamento que ela vai ter, tu logicamente vai ter que fazer uma reformulação dentro do teu negócio.
Não, e como o Marcão muito bem colocou, tem um condão reflexivo até mesmo no preço, né? Porque existiam alguns estabelecimentos que fizeram esse remanejo, até trazendo, por exemplo, os motoristas para levar as pessoas em casa, né? Até como o Jaime colocou ali em off aqui, os seguros também faziam isso, né, Jaime? Mas o Jaime já fez muito, já Mas, dirigiu bastante pro Roger, pessoal. o que tu fala Sim. e o Jaime fala dessa questão do... Na Europa, inclusive. O que o Jaime fala dessa questão do motorista, né, Gustavo? E a questão do enrijecimento da lei de trânsito, que diz que a tolerância do álcool é 0, fez com que naquela época em que houve uma maior divulgação dessa legislação, as pessoas desenvolvessem a figura do motorista da rodada. Sim. Isso aí. Foi preciso dar um choque, né, na sociedade. Não tem mais? Só que o que Depende acontece, do né, grupo Paulo? social em que tu está inserido. E isso eu acho que é muito interessante que o Marcão trouxe. E óbvio, a bebida também está diretamente ligada ao esporte. Por exemplo, hoje nós temos uma proibição de bebida alcoólica em estádio de futebol. Sim. Nós não podemos, aqui no Brasil não pode ser vendido. Não é legalizado? Não é legalizado. Eu acho que é no Rio Grande do Sul só. Dentro do Jaime. estádio, exatamente. Não, só no Rio Grande do Sul. Só no Rio Grande do Sul. É, na Só no Rio arquibancada. Grande do Sul? Lá no Mineirão, quando eu fui, vendia nos bares, mas você não podia entrar com um copo de cerveja. Ah, tu faz isso aí lá quando sai daqui. Ah, tu começa a te soltar Tá, mas é lá. Atlético ou é Cruzeiro? Cruzeiro, Atlético, cabuloso. Ah, o cabuloso. Um abraço pessoal do América, que eliminou o Ai, Cruzeiro. fica parceiro. Tá, bueno, mas então vamos lá. Nós temos um cenário de que, por exemplo, assim, ó, pádel. Qualquer clube de pádel tem o faturamento vinculado muito à venda de bebida alcoólica. Tem certeza disso? Absoluto. É mesmo? Absoluto. Com qual propriedade você... Eu vou te dizer, Como empresário O do Marcão, Marcão. além disso, o Marcão tá lá atrás fazendo sinal positivo pro que o Jaime tá dizendo. É, O Marcão não sabe, mas ele é empresário, Marcão, do ramo de pádel em São Lourenço do Sul. Vou te dizer, O Thiago vai pra lá essa semana agora, vai pisar no teu gramado. olha lá. Vamos lá. E assim, eu acredito que pelo menos uns 40%, 50%, cara. E é relevante. E óbvio, aí tu tem lá um cenário de proibição, de cada vez mais restrição, tu vai acabar sofrendo, obviamente, no teu faturamento. Agora, a sociedade como um todo tem uma movimentação no sentido de não consumir, isso aí tem uma origem, né? Tem um cenário de que, bueno, agora a gente não quer mais isso. Como é que vamos fazer? Como é que a própria indústria da bebida alcoólica vai proceder? Que é o que o Gustavo fala nesse episódio, vai ter que se reinventar e desenvolver outros produtos que talvez sejam mais agradáveis ao paladar dessa juventude. E é uma dinâmica, né? Uma equação que não é fechada. Acho que isso é interessante, né? A gente tem as limitações legais de hoje, né? Que são diferentes das limitações legais de 15 anos atrás e diferente daquelas de 10 anos pra frente. Então vai existir uma transição, já estamos em uma transição que vai acontecer e vai se acentuar nos próximos anos. Existe uma modificação do perfil de consumo, e isso é relevante, isso já está posto. Só para a título de chacota, durante agora o período de janeiro ali que eu estava lá no Padel lá em São Lourenço, né, clube, tinha um cidadão lá que foi fazer um jogo, tava jogando futebol, eu acho, e aí fizeram um churrasco logo depois. E se entornou. A coisa foi forte. É o que perdeu a chave? O que perdeu a chave. Aí ele foi fazer o churrasco, deixou a chave e o celular dentro de uma bolsa. Que ele acreditava que fosse um amigo dele. Só que aí ele pegou o celular pra ver o negócio e o dono da bolsa foi embora. Final da noite, cadê a chave do carro? Não tínhamos chave do carro. Ele teve que ir pra casa de Uber, pegar a chave reserva, voltar pra pegar o carro. Acho que nesse meio tempo ele curou. Mas foi um susto.
Foi divertido. Mas é um tema muito polêmico, né? Porque eu vejo que esse efeito prático, a título de mudança realmente de percepção da sociedade, tende a se dar num juízo prático de bons anos pela frente, né? Nós ainda temos uma população que é bastante consumidora, assim, né? Quem vos fala, inclusive, né? Então eu acho que sim, é uma mudança, mas é uma mudança gradativa que tende a ser um caráter bem vagaroso, né? Tende a ter bons anos pela frente. Não, mas não necessariamente vagaroso, mas é uma transição, né? As mudanças, elas acabam tendo um impacto social e cultural, e isso vai acontecendo. Dentro da dinâmica que a gente falou aqui antes, né? Mais do que a mudança, às vezes, do perfil de consumo, aquela mudança da percepção, né? De muitas vezes fazer uma pressão, né? Por aquela pessoa que não bebe, que não bebe. De isso começar a perder espaço dentro das rodas de ambientes sociais. Eu acho que isso é uma condição que vai acontecer naturalmente. Isso não implica em nada naquela pessoa que tem o perfil de consumir, o interesse, a vontade de consumir a sua bebida, né? Mas ela vai acabar impactando em gradativamente diminuir aquele perfil de questionar, de sugerir, de instigar o consumo para quem não teria essa vontade. Isso faz parte, né? Isso são mudanças culturais que a gente fala aqui em outras oportunidades, sobre mudanças culturais, sobre percepção profissional, sobre inserção em mercado de trabalho, sobre diversas circunstâncias que agora a gente está falando sobre consumo de bebida. Isso vai acontecer, né, Paulo? E é muito difícil você analisar enquanto você está vivendo esse período de transição. Depois que a história acontece, os fatos ocorrem, aí a gente olha para trás e vê. É fácil, né? Isso aconteceu assim, 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 dessa forma. Aquele famoso Mas pra quem caso, tá né, vivenciando... Paulo? O engenheiro de obra pronta, que o Jaime sempre diz. É verdade. Engenheiro de obra pronta, olha pra trás. Tchê, mas eu disse que era assim, tu bota aqui, tá ali a ponte. E Aí fica fácil, depois que já passou. Depois que já passou, mas estamos vivenciando isso, né? E acho que é importante ter essa percepção de respeitar aquela pessoa que tem a intenção, o intuito do consumo e vice-versa. A indústria e o mercado faz isso, mas também respeitar aquela pessoa que não tem essa intenção, né? Que nem o Dr. Jaime Matos, que tá aqui, né? Heroicamente consumindo água do início ao fim do episódio. Em um episódio só, dos 4 que gravamos, ele consumiu vodka. Whisky? Não, era pela cor, era a vodka. Era vodka? Era Não, achei vodka. Nenhuma nem outra, é uma cachaça azul. Nos demais, todos foram água. E ninguém pressionou ele. Ou perguntou pra ele porque tá bebendo água. Não. Sim. Parece que tem que respeitar. Vou dizer assim, eu vou confessar uma coisa. Permitir. No início, antes de começar os episódios, eu fui admoestado. O quê? Me chamaram a atenção. Admoestado. No máximo por ti, não. Não. Eu não tenho participação nenhuma. Não, quem? O Roger? Claro. Você quer? Eu tomar uma cerveja, velho. Roger Aqui, Arantes. Tu foi admoestado por não estar Exatamente. tomando cerveja. Achei que Por era não estar. O Dr. Jaime, ele é de uma geração X, né? Que se assemelha muito com a geração Alpha. E aí tem esse condão questionador, né? E aí um simples questionamento faz Dois, que né? ele tem esse juízo de... Essa ruptura de comportamento. O pessoal. Roger fez uma observação interessante, né? A questão da geração. Nós temos pessoas de várias gerações aqui presentes na mesa, né? Do mais velho ao mais novo. É X... Eu não sou X? Alfa. Aham. Pessoal, agradecer a presença do Paulo, né? Espero que o Paulo, em outras oportunidades, antes de ir a São Paulo, ou quando retornar, porque o Paulo vai voltar de São Paulo pra cá. Ou nem vai. Tô dizendo pra ti, Paulo, vais voltar contrariado, brabo comigo. Por que tu me falou aquilo? Vai voltar. Será que a gente vai voltar depois nesse episódio? Ah! Aquela cara Talvez do o- Faustão, sabe? Talvez o Arquivo MMD confidencial. Talks eu volte. Muito bom, Paulo, te ter aqui conosco e te ter aqui, né? Eu, infelizmente não consegui estar com um período de cotidiano maior contigo, mas Sim. sabe que tu é uma figura muito boa e
ímpar. ímpar. É uma pena, com certeza, não estar Eu aqui gelei. no cotidiano. Renata, eu gelei. Renata, eu gelei. Os melhores memes do escritório sempre serão proporcionados por ele. Não, e às vezes eu aqui não dá. Também. Mas, Paulo, né, que seja uma grande trajetória lá. Que o coração bata mais forte e não seja pra parar de Minas. Que seja pra cá e tu diga, uai, vou Vamos voltar. voltar. Enfim, o Uma futuro a coisa é Deus certa, pertence. São novos desafios, né? Mas O futuro a Deus pertence, Só não tem pra como saber deixar o que claro tem pro lá pessoal, na né? frente. O Paulo não tá Sim. saindo do escritório. Vamos deixar isso bem claro pro pessoal. O Paulo tá mudando de cidade. Estamos lamentando não poder mais conviver com o Paulo diariamente. Porque ele faz um bolo de pamonha muito bom. Muito bom. Passa café como ninguém. Isso. É um potencial. Eu sempre digo que há um tempo atrás, acho que foi outubro de 23, a gente conseguiu. Outubro, novembro? Final de novembro, Isso, início de dezembro. exato, novembro. De 23, eu peguei o currículo do Paulo e disse: vamos lá conversar com esse homem. Com esse E aí, DDD diferente. E aí nós tomamos um café aqui no Queiro, aqui de Teutônia. E ali eu percebi que era um cara que a gente podia dar uma oportunidade, que me pareceu ser um cara sério. E além de sério, um cara extremamente competente, um advogado de muita capacidade, um ótimo advogado, e eu espero que continue conosco por muito tempo, apesar de distante, mas vamos tocar as coisas juntos. E acho que vai acontecer a mesma coisa. Eu concordo com o Gustavo, esse coração vai dar volta. Vai dar volta. Não, mas olha, palavras fortes, hein, não é? Sim. Tu sabe que ele não destila esse tipo de palavras pra todo mundo, né, Paulo? Tu sabe, né? É raridade. Eu fico muito grato mesmo a todos. Como já me falou, né? Quando ele conversou comigo ali no final de 2023, já tinha uns 8 meses que eu estava morando em Teutônia, né? Não tinha conseguido nenhuma oportunidade na área. E eu fiquei muito satisfeito só dele ter me chamado pra conversar, né? Que ninguém até então não tinha me chamado. E eu até comentei com meus pais na época, com a minha esposa também, Cristina, conversei com um advogado de Lajeado, foi muito bom a conversa, o papo que a gente teve, realmente foi pra gente se conhecer. E o que eu vou carregar daqui vai ser uma experiência muito boa. Estou muito feliz lá no escritório, né? Também vai ser uma pena não poder conviver mais presencialmente com toda a equipe. Mas acho que essa gravação desse episódio veio num momento muito bom, até para eu poder agradecer para vocês, né, e pro pessoal também que acompanha o MD Talks, que eu sou muito grato. Porque foi muito complicado ficar alguns meses sem poder atuar na área. E o que eu precisava era isso. Era de uma oportunidade para poder mostrar meu trabalho, poder aprender, porque eu aprendi bastante lá dentro também. E aí eu cheguei, eu não tinha experiência na área trabalhista, que é o que eu faço lá hoje no escritório. E é o cara. Graças a Deus eu consegui, tendo bons mestres. Foi o Jaime e a Renata, que estavam comigo lá todo dia. Não, fica puxando o saco deles aí também, né, Paulo? Não precisa disso. Não, Não precisa ficar puxando o Está, saco não deles. fica- É que na verdade, assim, infelizmente o Gustavo não está presente dentro do cotidiano do escritório, porque Sim. senão aí sim tem Ele aprender ia ser o de mestre. trabalho. Tu ia ver. Porque aqui sabe que ele tem uma pós-graduação em Direito do Trabalho. Olha só. E assim, Então, é olha só. muito conhecimento Não. envolvido. Eu tenho uma pós de Direito do Trabalho, Previdenciário e Processo de Trabalho. Olha, você vê. Mas Completo. pré Não. 2017, então tá Isso tudo aí. Tudo revogado. Mas, Paulo, muito legal o teu depoimento. Eu fico muito grato mesmo, gente. Realmente, assim, são amizades que eu vou levar pra vida toda. Que bom. Fico muito feliz. Graças a todos os lugares que eu passei, até hoje, eu carrego as pessoas comigo. E aqui não foi diferente. E eu fico muito feliz com isso. A gente fica naquele... Ele falou, né? No São Paulo, a gente fica mais perto de Minas, que é mais perto, né? De casa e tudo, da família. E eu fico triste não poder conviver mais com o pessoal do escritório. Mas eu fico mais feliz por ter conhecido. Que eu poderia estar indo embora sem ter conhecido a equipe que eu conheço hoje.
E Obrigado, hoje a gente Paulo. tem a tecnologia também, vamos tentar manter. Graças a Deus. Por mais que a Não. distância, mas manter um Vai dar contato certo, mais vai dar perto todo certo, dia. e como já me disse aqui, né, essa capacidade, essa capacitação que tu teve ao longo desse período é muito importante. E enfim, tu chegou ali no olho do furacão e enfrentou o furacão, né? Bom, acho que não estava aqui no episódio do Bozete, Não. né, mas justamente dessa dinâmica, né, nós gravamos aqui outros episódios de enxergar e de enfrentar situações, né? Muitas vezes tu é um cara novo, né? Tu é de uma geração em que o normal é não enfrentar a dificuldade, o normal é fugir da adversidade, e de tu te colocar ali, eu vou enfrentar, eu vou fazer, eu me preparei para isso, eu quero enfrentar, eu quero vencer nisso, né? Isso é uma coisa, né? Não vou dizer que é uma coisa bonita, ainda que seja, mas isso é uma coisa muito legal de identificar, né? E isso te qualifica e te credencia como um profissional, né? E, enfim, parabéns pela trajetória, e que seja possível, seja viável que isso aconteça de forma remota, eu acho que é. Vou torcer para que, quem sabe um dia, tu retorne para cá. Ou quem sabe um dia o MMD Advogados pra esteja lá. em São Paulo. Mas enfim, Por que não? Dentro dessa linha, Paulo, assim, tu é um cara que não te furta das situações. Isso é diferente. Isso é diferente, por quê? Porque hoje as pessoas da tua idade se furtam das situações, né? Então é enfrentar as situações, encarar e dar, né, a devida dimensão que elas têm que ter, e direcionar a devida responsabilidade que elas têm que ter. Sim. Às vezes maior, às vezes menor, às vezes nenhuma. Enfim, mas é isso aí, né? Então, parabéns. Obrigado. Fica aqui então o meu elogio, né? É muito bom te ver aqui. Tu sabe que eu... Vai só. Né? Eu infelizmente não tive um convívio muito grande contigo, mas o convívio que eu tive contigo eu gostei bastante. Moramos tão perto, Sim. hoje ainda, né? São o quê? 4 quadras, 5 quadras, são poucas quadras que nos separam. Poucos metros de distância. Poucas vezes sentamos para beber junto. Mas todas as vezes Sempre foram que aproveitadas, estivemos, né? Foram intensas. foram experiências muito boas. Foram Né? experiências. Foi diversão, é amizade, que é isso que a gente leva pra vida. É isso aqui. É Sem isso dúvida. aí. Tchê, São esses momentos. Se me Paulo. permite, por fim. eu te permiti pouca coisa. Também não, é E você que não sucinto. vale nada fora do script. Eu vou ser sucinto. A gente conversou e o contato contigo vem bem recente, né? Mas eu tenho certeza que, obviamente, nós queremos que tu permaneça conosco muito tempo. Mas a gente também tem a certeza que, pela tua resiliência, pela tua capacidade, tu vai alçar novos voos em outro estado. E, obviamente, vai ter certeza, independentemente de que lugar que esteja conosco. Mas a tua capacidade de resiliência e o teu conhecimento, o teu empenho, a tua proatividade faz com que a gente tenha certeza que, independentemente do lugar que tu estiver, tu estará muito bem. Isso nos dá um juízo de tranquilidade, de prazer, porque a gente sabe que tivemos a honra de ter um grande profissional e temos a honra de ter um grande profissional conosco. Obrigado. Por muito tempo, se Deus quiser. Não, é muito Assim elogio, seja. tá louco, é isso, é muita rasgação de seda, para com isso. Tio. Grebom. É Pode muita ter rasgação razão. de seda, tá louco, tio. Não, se o Thales estivesse aqui, ia falar que ele joga bola ainda. Joga, isso faz não. gol. Já ouvi que não faz. É. Contra e a favor. Faz gol. Contra e a favor. O importante é balançar a rede. Paulo, olhando pra câmera central, diga, dê um abraço pro telespectador, diga que logo tu estará aqui. Se quiser te encontrar, procure o MMD Advogados, que tu vai atender eles. Por favor. Pessoal, muito obrigado pelo tempo, né, que a gente passou aqui. Participei pouco de alguns episódios, mas estou aqui com toda a equipe. Vou estar em outro estado, mas espero estar participando novamente, participar de algum outro episódio. E quem precisar, né, de qualquer conversa, qualquer dica, orientação, estamos aí no MD Advogados. Só procurar a gente lá. Pode chamar também no meu Instagram, @pauloafonso_98, que a gente faz o atendimento. E
tá aqui também, né? Pra conversar e pra conhecer também a história de cada um. Não, é bem assim pra ouvir esse papo mineirinho no ouvido aí, né? Gente, tá louco? Vai, senhor. Então, olha lá, Vai. Paulo Afonso, _98. Procura, então, @MMD Advogados. É isso. É isso aí. E... curta. Compartilha. E te inscreve no canal. Muito obrigado por essa noite, Dr. Roger Abrantes. Valeu, boa noite, boa noite. Hasta luego. Paulo. Boa noite. @Bruno Schneider UB, que nos leva com qualidade de som e áudio e às vezes também de luz. Boa noite, até.